Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o melhor gráfico de gestão de orçamento com Python. Se você precisa gerir algum tipo de finanças, seja da sua empresa, seja suas finanças pessoais, você vai lidar com orçamentos. Então, quanto dinheiro está entrando e aonde esse dinheiro precisa ser alocado. E a ciência de dados no Python é excelente para fazer esse tipo de gestão, principalmente quando a gente coloca essas informações em gráficos, porque ele traz algo muito mais visual. Na última aula eu falei sobre a criação de gráficos e a importância de você utilizar o gráfico certo para a função certa. Então, na última aula que a gente fez um gráfico de crescimento, eu prefiro o gráfico em linha, porque ele mostra mais claramente como é o crescimento. Mas nesse caso aqui, eu prefiro muito mais o gráfico de pizza, por exemplo, que mostra de uma maneira muito mais clara onde cada recurso está sendo alocado. Então, a gente já pode começar. Se inscreve no canal, like no vídeo e se você gosta de vídeos como esse, comenta aqui embaixo os próximos temas que você quer ver, certo? Então, para começar, as duas principais bibliotecas da ciência de dados quando falamos de criação de gráficos, certo? A biblioteca Pandas para pegar nossa base de dados, tratar ela e organizar as informações, e a Matplotlib para criar os gráficos de fato. Então, vai pegar as informações e jogar no gráfico, certo? E para começar aqui, eu já trouxe uma base de dados focada em uma gestão de orçamento empresarial, tá? Que a gente vai lidar com valores um pouco maiores. Mas você pode adaptar isso aqui totalmente para o seu orçamento pessoal. Você só organiza os nomes e os valores, tá? Isso aqui é totalmente um exemplo e você manipula como quiser. Nesse caso aqui, eu trouxe já dentro do Python, a gente escreveu a nossa base de dados, porque trazer um arquivo externo, trazer uma planilha do Excel, dá para fazer, é até recomendado em casos maiores, mas nesse caso aqui, que é só para te mostrar como funciona, eu trago dessa maneira para ficar mais simples e intuitivo, certo? Depois de feito isso, a gente vai criar um data frame baseado na nossa biblioteca Pandas. Então, df pd.dataframe e aí a gente coloca aqui dentro a variável orçamento, certo? Simples e rápido e o nosso data frame já foi criado. Se você quiser conferir como esse data frame ficou, print df. A gente roda essa aula aqui, então python aula.py. E ele traz para a gente aqui o nosso data frame pronto, então ele já organizou categoria e valor e trouxe aqui tudo que a gente já colocou na nossa base de dados. Então aqui eu tenho salários, então eu pago 50 mil em salários, eu tenho o aluguel do espaço, que paga 10 mil, o investimento em marketing, que é de 20 mil, o investimento em tecnologia, ou seja, softwares que a gente utiliza, que é mais 5 mil, e coloquei outros aqui, 12 mil, que seriam outros investimentos, tá? No geral, num orçamento mais profissional, a gente colocaria exatamente cada coisa, mas como é que eu tô trazendo um exemplo, eu coloquei outros aqui, que seriam um dinheiro que sobrou para ser colocado em outros investimentos, certo? Então, com o data frame pronto, eu vou tirar esse print aqui para ele não ficar mostrando toda hora. E a gente vai estruturar o gráfico de pizza, tá? É um gráfico extremamente simples de ser configurado, que só usa basicamente duas linhas, tá? Ele quebrou essa estrutura aqui para a linha de baixo, porque a linha estava ficando muito grande. O Python, ele quebra isso automaticamente, porque tem aquela regrinha de boas práticas de no máximo 80 caracteres em uma linha, certo? A primeira coisa que você vai fazer aqui é definir o PLT figure. Então a gente chamou a biblioteca Matplotlib e colocou aqui a função figure. Essa função vai definir o tamanho da sua imagem. Então aqui eu coloquei um fig size, ou seja, o tamanho da figura, de 5 por 5, tá? Não vai ficar tão pequeno, mas também não vai ficar tão grande. Se você achou que ficou muito pequeno, é só você aumentar, tá? Como é um gráfico de pizza, eu recomendo que você coloque o mesmo valor. Se você quiser colocar aqui 10 por 5, você pode, mas vai ficar bem estranho, porque ele é redondo. Então, foque em colocar ali números iguais. Então, 5 por 5, 8 por 8, 12 por 12, mas não tem um número específico, tá? Você pode colocar o número que você quiser e você vai testando qual tamanho fica melhor para você. Aqui, PLT_PY, que é a função de fato do gráfico de pizza. Então, pie em inglês seria algo como torta, tá? Então, no inglês muitas vezes é chamado de gráfico de torta, tá? Mas é a mesma coisa, é a mesma ideia de ser redondo e você corta uma fatia. E aqui a gente configura as categorias que a gente vai utilizar. Então, primeiro vai ser baseado em valor, então o valor que a gente está pagando em cada coisa. E aqui, labels igual a df categoria. Então, aqui vai ser os nomes, tá? Então, o desenho do gráfico, o tamanho da fatia, vai ser baseado no valor. E o label, que seria como se fosse o título de cada parte, que seria a parte da categoria, vai ficar em cima
desse valor, certo? Esse alto PCT aqui e essa estrutura é a estrutura de porcentagem. Então eu não quero só que ele me mostre uma fatia. Então, ó, essa fatia aqui é 5 mil. Eu não quero saber isso. Eu já sei que essa fatia é de 5 mil, é de 50 mil. Eu quero saber qual é a porcentagem que essa fatia interfere no meu orçamento total. E aí, para fazer isso, você define através disso aqui. Senão ele vai simplesmente trazer as fatias e colocar os números lá, 10 mil, 50 mil, 5 mil. Só que isso eu já consigo ver. Eu quero saber a porcentagem de cada fatia no meu orçamento total. E aqui a gente tem o Start Angle, que é onde basicamente esse gráfico ele vai começar, tá? Como é um gráfico de pizza, ele meio que não tem começo nem fim, mas ele usa a estrutura de início. Então, é aquela estrutura. Você tem um ângulo zero, que é sempre inicial, aí a outra ponta oposta, geralmente, é 180, e aqui seria o 360. Então, o Start Angle é um pouco antes do começo, para o gráfico ficar um pouquinho torto, para não ficar algo tão exato, tá? Porque geralmente ele fica estranho se ele ficar muito reto, ele vai ficar dividido no meio e aí as fatias em cima. Então é interessante que você coloque ele um pouquinho inclinado e aí você mexe nessa inclinação através do Start Angle aqui, tá? Quando a gente fala de gráficos de pizza ou gráficos de torta, a gente precisa mantê-los redondos, tá? Se você não fizer essa função aqui, ó, que é a função PLT Axis Equal, ele vai alterar um pouco, tá? Então, se você quiser fazer o teste, roda com essa função e depois tira essa função e roda de novo, que aí você vai ver a diferença. Ele vai deixar de ser circular, então ele vai se adaptar meio que aos orçamentos, então ele vai deixar de ser perfeitamente redondo. Então essa função aqui serve para manter o gráfico de pizza circular. A gente pode colocar um título nesse gráfico, é sempre importante, e vale ressaltar. Depois que você colocar aqui, ó, distribuição de despesas empresariais, é importante que você coloque esse contra barra N. Por quê? Ele vai dar uma leve distância entre o título e o gráfico de pizza, porque senão ele vai ficar colado. E aí, como a gente colocou para colocar o título de cada categoria, muito provavelmente o seu título ele vai ficar colado junto com alguma das categorias. Então vai ficar lá a distribuição colada com aluguel, colada com marketing, e aí vai ficar um pouco ruim visualmente. Então você coloca esse contrabarra N para ele pular uma linha e ficar um espaço um pouco mais confortável entre o gráfico, as legendas e o título, certo? E por último, para rodar tudo isso aqui, a gente vai colocar PLT, show. Então a gente roda esse gráfico aqui e se tiver tudo certo, ele já vai trazer o gráfico pronto pra gente. E nesse caso aqui, como eu apaguei, ele não vai trazer o data frame, tá? Porque a gente quer focar mais no gráfico. Se você quiser trazer o data frame, é só você colocar o print como a gente fez no começo da aula. E com o gráfico pronto, ele acabou trazendo a minha segunda tela aqui, mas o nosso gráfico de orçamento já ficou tudo em ordem, certo? Então, como eu disse, nessa estrutura do alto PCT aqui, ele dividiu em porcentagem, então ele não está me dizendo o valor, porque, como eu disse, o valor eu posso vir e posso conferir aqui. Então, ó, 51,5%. Quanto que é isso? É 50 mil. Então, isso aqui eu já sei que está aqui. Então, eu quero saber só a porcentagem. Então, o salário de todos os funcionários consome 50% do orçamento. O aluguel consome 10% do orçamento. O investimento em marketing consome 20%. E é importante você colocar esse ponto 1F aqui, tá? Para você ter essa noção do número quebrado. Se você quiser colocar, por exemplo, ponto 2F, você pode, tá? E ele vai ficar com duas casas decimais. No caso aqui eu coloquei só uma porque eu achei melhor, tá? Mas se você quiser colocar duas casas decimais para ser ainda mais preciso, eu acho que vale a pena. Mas nesse caso aqui, talvez não valha, sabe? Porque, por exemplo, aqui você tem o salário, 51,5%. Duas casas decimais, ele vai dizer, ó, isso aqui é 51,50, 0,55%. Mas aí já não vai fazer tanta diferença na sua decisão. Então, aqui faria diferença na sua decisão se ele mexesse no número maior. Então, se ele fosse de 51 para 60%, mas aí você teria que mexer no valor, não é na questão do arredondamento. Então, no caso aqui, não faz tanto sentido você mexer. Então, o ponto 2F eu utilizo mais quando a gente trata de dinheiro, né? Porque a gente está falando dos centavos, certo? Então, é basicamente assim que você faz uma distribuição de
despesas da sua empresa utilizando o gráfico em pizza do Python, tá? Nessa aula aqui eu utilizei o sistema de gestão empresarial, porque é algo que eu acho melhor para dar esse tipo de exemplo, mas se você quiser fazer um sistema de gestão financeira pessoal, você também pode. Então você coloca os seus principais gastos aqui, coloca o valor de cada um e aí você vai ter uma noção de como está sendo distribuída a sua renda. Então você até sabe para onde o dinheiro está indo, mas você não sabe muito bem em porcentagem. E aí quando você coloca nesse gráfico, fica muito mais claro para você. Então, por exemplo, você pode descobrir que você está gastando muito mais do que você imagina em uma coisa que você não gostaria de gastar tanto. E isso pode afetar a sua decisão para você sobrar mais dinheiro, para você guardar, enfim. Então, por essa aula foi só isso. Se inscreve no canal, like no vídeo e até o próximo vídeo.